gente ouve muito, né? Falando que é o nosso sócio na vida, né? A gente tem que fazer sim. o que é possível ser feito. E ele vai fazer o impossível. Mas eu acho que é isso. Você tá nesse caminho, né? Você não espera. Você tá em movimento. Você tá fazendo acontecer. Acho que por mais que... Eu entendi que você trouxe objetivos, mas até então você não tinha um propósito, né? Você entendeu ali o que fazia sentido pra você, né? O que você se sentia bem fazendo e foi seguindo esse caminho. Pelo que eu entendi, foi isso, né? Não Foi foi meio meio que... que... É. Ah, eu fui obrigado e eu nunca gostei de engenharia. Acho que Não, nunca... das coisas que eu faço, eu nunca fui obrigado. E eu não gosto muito de rotina. Então, se for um trabalho que eu tenho que fazer que todo dia é maçante, todo dia é A a mesma mesma coisa. coisa, assim, eu tenho muito esse lado criativo. Então, eu gosto de, às vezes, estar dando ideia, tá mudando. Por isso que eu acho que eu transitei, assim, por essas áreas aí. Gostei muito de viajar e hoje estou aqui. O, Não acredito. o processo faz parte, né? Só voltando aqui para fechar o que a gente estava falando aí de etapas de crescimento, de maturidade. Aquele problema pequeno que a gente tinha lá atrás, que hoje é pequeno, né? No momento era um problema grande, ele serviu de preparação de degrau para o problema maior que a gente está hoje para enfrentar. Porque tudo é treinamento, né? Tudo é treinamento, né? Tudo. Tem um exemplo que eu gosto muito de citar, que tem na Bíblia, que é do rei Davi. Uhum. Todo mundo conhece a história dele, de que ele enfrentou o gigante, que era o Golias, e ele acertou o gigante lá com a pedrada. Então, o Davi ele era adolescente, ele tinha por volta dos 14 anos, aí eles estimam. Então, tinha um gigante lá para a época, ele estava afrontando todo o exército. Então, imagina, o exército eram soldados, pessoas preparadas para a batalha, e ninguém quis enfrentar esse gigante. Sim. Então, o pessoal tinha uma certa preparação. Só que o que pouca gente sabe, que tem lá na Bíblia, é que o primeiro desafio de Davi não foi o gigante. Não foi o gigante. Ele era um pastor de ovelhas, ele cuidava das ovelhas do pai dele ali. Então, um certo momento, então ele fazia o melhor dele. Então, isso é importante. Ele cuidava das ovelhas dele com muito amor. E um certo momento, veio uma ursa para atacar as ovelhas do pai dele. Então, ele foi contra a ursa e matou a ursa. Depois, em outro momento, foi um leão. Então, ele foi e matou esse leão também. Então, teve uma escalada, uma preparação. Pra ele chegar no gigante. Para chegar no gigante. Então, ele não chegou ali totalmente despreparado. Então, ele teve Mas tudo que aconteceu, mesmo que ele não soubesse, era um treinamento para aquilo que ele precisava. Exatamente. Mesmo que ele não soubesse, ali era um treinamento. E eu encaro dessa forma. Por mais que eu não soubesse, esses problemas menores foram treinamentos. Então, passei por desafios maiores depois, que se eu não tivesse esse aprendizado aí nos desafios menores, jamais conseguiria enfrentar isso maior. Eu ia olhar para esse gigante ali, ia fazer como muitos soldados fizeram lá. Sim. Olhar e correr. Falar, não, jamais. Jamais. E eu acho que... Muito legal a comparação, Dani, eu gostei. Sim, eu nem sabia da ursa, eu sabia do leão. Eu sabia do leão, eu tava esperando. Foi escalando ali. Sim. E eu acho que o que eu... Você estava contando a história, ô Dani, e eu penso também uma coisa que, assim, a gente diariamente passa por várias batalhas mentais, né? E esse é um campo que só nós sabemos. No seu privado, só você sabe o que tá passando na tua cabeça. Os 70% dos medos que você coloca ali, ou os desafios que nem existem, que você tá brigando para vencer, ou de fato algum desafio que é seu, que é um degrau que às vezes está enraizado em um preconceito que você tem sobre você, de, pô, eu não consigo, um exemplo, falar em público, e tipo, para muitos pode parecer uma coisa muito boba, muito simples, mas para você é um gigante, né? Exato. E tem vários desafios ali quando você fala, poxa, Davi era um pastor de ovelhas. Ele estava no campo, ele estava cuidando das ovelhas, veio a ursa, não teve ninguém para olhar para ele e falar assim, ó, vai lá, mata a ursa. Ele simplesmente estava fazendo o melhor dele, e quando ele se viu dentro daquela situação, o óbvio da essência dele fez com que ele, não, aqui ninguém toca, entendeu? Esse é meu papel, eu vou me entregar para fazer aquilo. E muito possivelmente ele conquistou o êxito porque ele não mediu esforços para atingir o objetivo dele. Além de ele não ter fugido do desafio, ele estava entregue àquilo. E ele não ia se tornar um caçador de leões ou um caçador de ursos, né? Mas ele estava fazendo ali o melhor dele e futuramente, com certeza, ele poderia utilizar daquele aprendizado para uma outra coisa, como matar Golias ou ser um dos maiores reis e, enfim,
ter o maior exército ali, enfim, ganhador de várias batalhas. Então, acho que vale também a gente pensar, o que eu tiro disso é que muitas vezes a gente está numa batalha nossa, interna, que precisa ser travada. Não vale a pena você fugir, você tem que encarar aquilo ali, dar o seu melhor e às vezes nem sempre você vai ganhar essa batalha. Mas você vai ter dado o seu melhor, né? E é a forma de pensar, né? Porque vocês concordam que ele poderia fugir lá da ursa ou do leão? Com Falar certeza. Assim, tô fazendo o meu melhor aqui, mas a minha função é só cuidar de ovelha. Exato. Isso aqui, um leão? Sim. Não tava no meu job Não. description, não. Não tava no script, não dava. Fala assim, se fosse, às vezes, um cachorrinho do mato aqui, ou Até um chutava. lobo, quem sabe, né? Mas um urso, um leão, leão, uma Você ursa. tá louco, você é louco, não compensa. E aí vem da parte da gente fazer o nosso melhor e fazer a mais do que aquilo que a gente Sim. é solicitado. Sim, Sim, cara. sim. Isso é muito legal, cara. Porque, tipo... assim, eu viajo muito nessa questão porque é um assunto que eu e a Tamires, a gente conversa bastante. Que tem conexão direta com as pessoas. Eu brinquei, quando a gente começou aqui, eu falei assim, pô, hoje... Antigamente, há 10 anos atrás, era muito difícil você encontrar pessoas que se colocavam no lugar das outras, né? Hoje, então, e quando você pega a personalidade de pessoas que estão começando a serem inseridas no mercado de trabalho, por exemplo, você vê muita gente que é isso. Ah, tem um cachorrinho ali, deixa lá, cara. Não vou colocar, tenho que ficar aqui sentado na poltrona olhando as ovelhas. Ah, veio um urso. Ah, cara, vai comer só uma ovelhinha, né? Tem 30 aqui. Deixa lá, leva lá. Aí vem, come uma ovelha, no outro dia vem, come mais uma, no outro dia come mais uma. E aí a pessoa tá, não, tô fazendo meu papel aqui. Depois de 3 meses, acabaram as ovelhas, a pessoa perde o emprego. Nem E fala, percebeu. nossa, e foi injustiçado, e não sei o quê. Nossa, Mas eu acho que esse... Eu vou usar o termo mindset, mas não é um termo que eu gosto muito. Mas eu acho que ter essa característica é uma coisa muito legal e é difícil de encontrar mesmo. Porque eu acho que em algum momento eu ouvi, eu não lembro agora quem falou, talvez o Lázaro Ramos. Lázaro Ramos, não. Lázaro Ramos, não. Como é o Lázaro? Qual que é o outro Lázaro? Do Carmo. Lázaro Ramos, com o certeza. ator, né? Pra mim, no Brasil, só tem 2 Lázaros, eu derrei. A gente encontrou ele na casa no Iron lá de Alphaville, lá, cara. Não, tem o outro Lázaro lá que tava matando todo mundo também, né? Tem? Qual? Eu não sei, não. O traidor de Jesus? Não, que era um assunto, uma cidade do interior. Sim, não, eu também não conheço. Não conheço muitas pessoas com... Lázaro. Espero que ele não Lázaro, desculpa, cara. Mas vamos lá. Até perdi o que eu ia falar agora. O que ele tinha falado de uma coisa? Acho que eu lembrei. O mindset. Do mindset. Que as pessoas, elas fazem, né, as coisas achando que tá fazendo pela empresa alguma coisa. Eu vou fazer isso por conta, ou não vou fazer isso por conta da empresa. Mas eu acho que, pelo que eu percebi, pelo que você falou, nem você, e acho que nem a gente também, a gente nunca teve essa visão. Se eu vou fazer algo, independente do meu trabalho, é o melhor que eu posso ser naquilo. Se a empresa vai ganhar mais ou não vai, tanto faz, mas eu estou evoluindo dentro daquele raciocínio. E eu acho que a gente sempre teve, pelo menos... Eu me lembro desde a época de estágio. Eu nunca quis fazer coisa mais ou menos. Pra mim, nunca foi uma opção. Muito pelo contrário. Não tem, tipo, estagiário, você só faz tal coisa. Você vai fazer... Tanto que eu me negava a fazer coisas que, estagiário tem que buscar. Eu falei, não é isso que eu vim fazer. Quero aprender. Dá seu trabalho aqui, gerente, que eu vou fazer. Exato, não tem. O que precisa aprender? Como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Então, é independente de onde você esteja. Tipo, não é que, você estava trabalhando dessa forma, eu não vou trabalhar mais porque a empresa não merece. Tanto faz a empresa, o que eu tô evoluindo com isso? Então, acho que é legal, porque eu entendi que você também fez disso, né? Isso. Eu vou trazer um outro ponto aqui, vou citar a Bíblia de novo, tá? Até que você falou que de base, eu trago a Bíblia como base. Não falando em nenhum momento aí de religião, alguma coisa assim, porque é um livro que foi escrito há muito tempo, então tem centenas de anos que foi escrito, e quem seguiu os ensinamentos ali, a pessoa, de certa forma, deu certo. Sim. Você seguir o que está ali é um manual para a vida. E aí, trazendo dessa parte, como a gente faz as coisas, como tanto profissionais quanto pessoais, tem uma parábola lá, que na Bíblia é citado, que
quando você, só falando de forma bem resumida, se você faz só aquilo pelo qual você foi contratado, você é pago, ou pelo que você é instruído, sabe como que é chamado essa pessoa? Servo inútil. Ô, louco. Engraçado, Na Bíblia, né, falar. é É isso? curioso, né, falar, né? Uhum. Servo Apertador de inútil. botão. Porque se me chamou para, por exemplo, vamos pegar aqui, eu servi o café, eu trouxe o café. Eu fui contratado, fui combinado comigo que eu vou trazer só o café. Então, eu não posso querer nenhuma honra, nada a mais por isso. Então, isso Verdade. aqui é o básico que eu vou fazer. Então, se eu trouxe o café, já trouxe uma água, eu olhei se o café está bem, a temperatura, se tem alguma outra coisa, um detalhezinho aqui que eu vi que eu posso ajustar, é isso que todo mundo deve fazer. Então, aquele que não faz nada, que faz só o que foi pedido, ele é considerado como se fosse um inútil, é o básico, né, a ser feito. Uhum. E na Bíblia fala também, tudo que for fazer, faça como se fosse fazer para Deus. Então faça o seu melhor. Tem coisa que a gente está fazendo que está só no nosso íntimo lá, só eu, ninguém está vendo se eu estou fazendo se você tá- com certa qualidade. Se Então a você gente tá- deve tá- sempre buscar o nosso melhor, né? Nem é sempre que a gente consegue atingir o ápice ali. Tem dia que você está mais desmotivado, está cansado, acontece algumas coisas. Então trazer esse pouquinho desse esforço a mais aí, para mim, é sempre importante. Eu sempre penso dessa forma. Eu lembro de uma cena que a gente estava conversando lá em Recife e a gente estava fazendo 2 projetos, né? Lá eram duas obras simultâneas e o Daniel tava exausto, cara. Assim, ele tava muito cansado. É que para você E- eram 2, para mim eram 7. É, Tinham outras. e eu lembro que a gente se encontrou numa madrugada, assim, acho que era 1h, 2h da manhã, num conveniência de um posto. E, cara, eu lembro que eu fui pegar uma água, e aí no tempo que eu fui no freezer do posto do conveniência e fui pagar, o Daniel tava na poltrona assim, ó, quase cochilando. Eu, caramba, cara, o bicho tá cansado, né? Aí eu fui lá, peguei o energético, dei pra ele lá, e aí, você tá bem, meu? Ele, não, eu tô bem, pô. Eu falei, mas tá muito cansado, tá puxado aí, né? Ele falou, não, tô, mas a gente dá um jeito aqui, né? Daqui a pouco isso passa. Eu lembro que ele falou assim, né? E aí depois a gente foi tendo mais intimidade, ele foi me contando assim, cara, ele tava virando horas para resolver os problemas, ele dividiu que ele tava fazendo outras coisas também. E e ali eu vi que era uma pessoa diferente, que era uma pessoa que não estava fazendo só. Ele poderia muito bem ter falado assim, cara, eu vou até a página 2 aqui, eu não consigo fazer mais, eu não vou. Até poderia, mas para mim não me cabe. E não, ele segurou firme no volante ali e falou, vou dar meu máximo, né? E eu tenho certeza que isso faz muita diferença para você em relação a onde você chegou hoje. E você vê que isso é transbordar, né? Você poderia ter feito o básico, você poderia ter ficado ali na média, mas você preferiu transbordar. E isso inspira pessoas. Cara. Muito. Isso inspira muito as Com pessoas, certeza. diretamente e indiretamente. Quando você faz, para mim, né? Você me inspirou naquele momento, porque naquele momento eu olhei e falei, cara, pô, tá tendo problema, tá? As coisas tão difíceis, estão. Mas tem gente que está se entregando para fazer isso daqui fluir. E às vezes você não atinge o resultado 100%. Mas é como você disse, vai ter um dia que você não está bem, tem dia que você não está motivado, tem dia que você não está apto a fazer tudo aquilo ali. Mas você está dando o seu 100% sempre. Você está se entregando, você está constante. Então, tá tudo bem. Na Sim. próxima a gente faz melhor, sabe? Sim. Então, e eu sinto muito falta desse tipo de diálogo hoje, porque não é tão comum. Você vê algumas pessoas puxando o freio de mão ali e indo pela contramão, né? Estou fazendo isso daqui para a empresa lucrar, ou estou fazendo isso daqui, mas o que eu vou ganhar em troca? Não faz sentido para mim. E, na realidade, você está fazendo algo para um terceiro, seja pela instituição ou por uma outra pessoa. Mas, na realidade, acho que não é isso, cara. Você está fazendo para você. Sempre é. Você sempre está fazendo para você. Você está se colocando numa situação desconfortável, que vai te trazer um novo aprendizado, é um desafio que você está vencendo, mesmo que seja para uma outra área. Estava conversando hoje pela manhã com um amigo também, e a gente estava falando, né? Também sou engenheiro, já fiz várias coisas, mas RH é algo que eu nunca tive experiência. Sim.
talvez, se eu tivesse me colocado, me provocado na minha carreira em vencer desafios que fossem relacionados a isso, talvez eu tivesse um pouco mais de experiência. Então, tipo, não é para o outro, não é para a empresa, não é para a instituição, é para você, é a sua experiência. E talvez isso vá ajudar até mesmo em você formar uma outra pessoa, né? E voltando um pouquinho lá atrás, quando você disse que você teve os exemplos dentro de casa, será que o fato de você ter ido com um friozinho na barriga mesmo, saído lá de Uberaba, não foi pelos exemplos que você teve do teu pai, do teu avô, migrando, trabalhando, se dedicando? Você vê sua mãe ali tocando. Será que isso tem relação? Acredito que tem bastante relação também. Porque você acaba tendo a segurança, né? Você conhecer a experiência deles, eles tratarem ali o que deu certo e o que não deu certo, de certa forma você sabe um pouco do que vai passar, do que um problema que eu eventualmente possa enfrentar, possa receber ali mais no futuro. Eu sempre tive essa segurança com eles, assim, de me instruir, de me incentivar para as coisas, assim, nunca me barraram meus sonhos, assim, pensamentos, assim, eu acho que isso também fortalece muito, acaba dando essa segurança, né, trazendo. Sim. E aí eu também tinha aquela segurança de ter um lar para voltar também. Então, se desse alguma coisa errada ali, eu tinha a estrutura para poder me ajudar. E aí eu me sinto, assim, privilegiado por isso, porque, infelizmente, muitas pessoas não têm esse privilégio. Às vezes a pessoa tem que sair ali e ela vai sair e fala assim, eu tenho que sair aqui e tem que dar certo. Porque se não dá certo, eu não tenho para onde voltar. Tem então, que ser na raça. Ou é na raça, é isso ou é isso. Sim, sim. A gente já chegou nesse diálogo já, né? Sim. E tipo assim, se tudo der merda... porque querendo, os dois empreendem, né? Então, tipo, a gente já chegou em pontos assim da vida que a gente parou pra olhar um pra cara do outro e falou assim, se tudo der merda, a gente pelo menos tem um teto pra voltar. Exato. A gente vende pipoca lá, mas vende é engraçado água, trazer esse ponto, porque é um outro ponto que a gente sempre conversa também, né? A gente tá falando de uma estrutura familiar. Então, no seu caso, foi uma estrutura familiar que te deu suporte ali, que te deu apoio e etc, que é um lar, né? Que é onde você para onde você quer voltar. Mas a gente tem exemplos na vida para os dois lados. Tem muita gente que não teve a estrutura, que foi totalmente o contrário, mas que também tem essa resiliência, que vou fazer acontecer e tal, vai virar. A qualquer custo. E aí a gente consegue perceber, o Dani é um exemplo. Sim. Mesmo quem não teve... É que o Anthony, a gente fala muito sobre... a pessoa precisa ter trauma. O Anthony defende que a pessoa precisa ter um traumazinho ali, um trauminha, para ela ser um pouquinho mais forte, para ela dar uma engajada. E eu falo para ele, não é necessariamente isso. Tipo, se você der uma base forte, a pessoa também consegue ser um bom ser humano, né? Cada um absorve de uma forma, né? Tem uma história que eu vejo o pessoal contar muito, que existia um pai bêbado, que ele chegava em casa, batia em todo mundo da família, ele tinha 2 filhos. Os filhos eram pequenos, gêmeos. Passou um tempo, os filhos cresceram, um dos filhos pegou o mesmo exemplo do pai. Ficou bêbado, batia na própria família dele. E aí perguntaram, por que você é assim? Porque eu via meu pai fazendo isso, então eu fiz isso, eu sou assim. Só que o outro irmão era exatamente o contrário, que era gêmeo, teve a mesma criação ali. Passou, em partes, pelas mesmas experiências, né? Porque todo mundo não passa pelas mesmas experiências. Ele falou assim, já era totalmente o contrário, a pessoa... Não bebia, não aceitava a bebida. Eu falei assim, mas por que? Seu pai bebeu lá na sua casa, o seu irmão bebe também, por que você não é assim? Olha, pelo que eu via que acontecia lá na minha casa, eu não quero isso para minha família. Então, cabe da gente pensar nos exemplos. Quando você tem um exemplo ruim, você tem que tratar da forma assim, isso aqui é um exemplo da forma ao qual eu não quero agir. E quando é um exemplo bom, é a forma que eu quero seguir. Então, eu sempre penso... Dessa forma, eu até falo até com a Larissa muito isso. Falo, quando você viu, todas as pessoas têm bons exemplos e maus exemplos, né? Comportamentais. Sair falando, assim, dos nossos pais, líderes, diversas pessoas. Então, tudo aquilo que você vê de bom naquela pessoa, fala assim, cara, isso aí eu quero copiar. Eu quero copiar, enxergar. Agora, aquilo que você vê de ruim naquela pessoa, você fala assim, pode dar um toque com ela, conversar, mas fala assim, não gostei do jeito que a pessoa age com tal assunto, então eu tenho que pensar, será que eu estou agindo assim, como ele também? Né? Será que eu não tenho esse tipo de atitude? Aí quando
tiver esse tipo de atitude, repensar, falar assim, é o que eu não quero copiar. E aí, trazendo para a carreira, uma das formas que eu aprendi muito foi isso. Quando eu tinha líderes bons, eu via o que ele fazia de legal ali e tentava extrair o melhor para copiar. Da mesma forma, quando eu tinha líderes ruins, eu falava assim, que Assim essa eu não pessoa vou faz ser, aí, não... nada legal. a ver, eu jamais quero ir por esse caminho. Aham. Será que ele não está enxergando? E aí eu sempre Sim. pensava, falava, eu não vou agir de tal forma porque ele agiu assim Mas e eu eu acho não que concordo. isso é legal da gente falar também, porque, assim, dos dois exemplos, ao mesmo tempo que pode ter uma base familiar que é muito boa, que é muito forte e mandar um bom ser humano para a vida, o contrário também acontece. Tipo, às vezes tem uma base familiar que é boa e a pessoa, por algum motivo, ela desanda e vira... E você não consegue, provavelmente, né, analisando, entendendo, a gente vai chegar num ponto. Mas também tem famílias que deram estrutura, deram a base e a pessoa ainda assim desandou. Acho que não tem uma fórmula. Não, Tipo, não é tem, é. isso e vai ter esse resultado. Eu acho que realmente que eu acho que é a discussão que a gente fala também, de ter filhos que tenham o poder de crítica, né? De discernir. E isso é bom, isso é ruim. É ensinar o ser humano a fazer isso. Tipo, isso aqui eu sei que essa pessoa tá fazendo uma coisa boa, isso aqui eu sei que ela tá fazendo uma coisa ruim. E deixar que o ser humano consiga, né, seguir na vida com o poder de decidir se aquilo é bom ou não para ele. Então, eu acho que esse é a maior coisa que a gente pode ensinar ou passar para a família, para filhos.